Como joga a seleção da Alemanha, pensando na Euro? A Alemanha chega para esse torneio como uma grande candidata e ao mesmo tempo a dona de algumas grandes histórias, né? É a dona da casa, só por aí já evidentemente já chamaria atenção. A gente está falando de uma seleção gigante também, uma seleção que vem com alguns baques muito grandes, especialmente se a gente pensar que caiu na fase de grupos das últimas duas Copas do Mundo, então 2018 e 2022, duas Copas muito decepcionantes por parte da Alemanha. E não é que nesse meio do caminho seja uma seleção sem grandes jogadores ou sem protagonistas no futebol mundial. Não, não é o caso. A Alemanha, você pode até achar que ela é desequilibrada em termos de montagem de elenco e de muitos jogadores de qualidade concentrados em determinadas funções ou posições. Mas a Alemanha segue tendo um time forte. A questão é transformar isso dentro de campo num time mais competitivo. Na Copa de 22 já era um pouco esse o debate, né? O time que chegava como claramente um candidato a ser vulnerável, especialmente nas transições defensivas. Para a Euro tem alguns aspectos aí, né? Qual o nível que esse time, coletivamente falando, do Nagelsmann pode alcançar? E mais, o Toni Kroos como um grande protagonista por ser a despedida dele como jogador profissional. Então ele já anunciou a aposentadoria, ele vem de uma super temporada no Real Madrid, uma das melhores temporadas da carreira dele, e ele vai fazer um torneio de despedida ainda como um jogador jovem, que poderia jogar bem por mais vários anos, mas que quer parar num dos melhores momentos da carreira. Então isso também faz dele um grande personagem. Então é uma Alemanha com uma seleção que precisa virar um pouco a página e deixar para trás a sensação negativa de últimos torneios, jogando dentro de casa, o que naturalmente já traz uma responsabilidade, uma pressão. Uma Alemanha que já tem bastante tempo que não consegue um título de Euro, né? O último foi lá em 96, e que tem agora, numa das suas principais figuras, esse cenário de aposentadoria. Quando a gente fala em time, não tem grande mistério em relação à formação da equipe. A Alemanha tem algumas dúvidas. A gente vai ver o campinho em relação a isso, mas muito provavelmente partindo de um 4-2-3-1, e aí a gente vai precisar entender um pouco das prioridades do Nagelsmann. O Nagelsmann passou a falar disso nos últimos meses, sobre como ele enxerga algumas peças como fundamentais e como ele entende que, mais do que escalar os melhores jogadores que ele tiver à disposição, ele precisa de complementos para essas peças que são as principais do time, para ter um time justamente mais equilibrado, um time mais capaz de se defender ou de reagir no momento em que fica sem a bola, já que provavelmente a ideia é controlar os jogos a partir da posse, e é uma seleção, é uma escalação que sugere muito isso, controle. Não é a seleção mais rápida em termos de velocidade com a bola nos pés, e é uma seleção que precisa ficar muito com a bola para deixar os adversários desconfortáveis, para tentar criar a partir, mesmo que seja de espaços reduzidos, contra um adversário mais fechado atrás, e que vai precisar ser muito rápida e forte para evitar contra-ataques, porque aí foi a grande marca dos últimos anos, aí, inclusive de trabalho do Joachim Löw, quando a gente volta alguns anos no tempo também. Então a Alemanha dos últimos anos foi uma Alemanha que já, agora até falando de diferentes treinadores, né, com Flick, com Love, e agora com Nagelsmann, uma seleção que tem alguns problemas repetidos. Neuer vai ser o goleiro, na lateral direito o Kimmich vai ser o lateral, né, embora tenha ao longo da carreira já mudado de posição algumas vezes, ele ainda é uma peça que pode ser valiosa no meio campo, mas virou o lateral titular e o próprio Nagelsmann já falou sobre isso. A zaga com Tah e Rüdiger outro vindo de uma grande temporada com o Real Madrid, ou tá vindo de uma grande temporada no Bayer Leverkusen também. Existiu muito debate sobre o Hummels ser convocado ou não, ele acabou ficando fora da lista. A Alemanha tem boas opções para a zaga, é claro que o Hummels é um dos pilares dessa geração, inclusive, também seria um nome importante pensando na formação de elenco, mas ficou fora dos planos. E na lateral esquerda tem uma dúvida, porque o Raum foi titular na maior parte do ciclo, mas o Mittelstadt, além de fazer uma grande temporada com o Stuttgart, foi muito elogiado pelo Nagelsmann na última data FIFA, e até por essa capacidade. A gente precisa de novo pensar naquela ideia de jogadores que podem complementar um time que tem uma espinha dorsal mais ou menos definida e jogadores que podem trazer mais equilíbrio. O que eu tô querendo dizer com isso? O Raum é um lateral bem mais ofensivo, mais dependente dessa aceleração para atacar esse corredor vazio, o lado esquerdo. O Mittelstadt é um jogador um pouco mais completo, é visto dessa forma, como um jogador mais capaz de defender, de conduzir a bola da defesa ao ataque se for necessário, de chegar à linha de fundo se for necessário, pela batida na bola que tem com a perna esquerda, mas principalmente porque a Alemanha olha para algumas figuras como as figuras centrais desse time. Toni Kroos, o Rüdiger na zaga, né? Se a gente for pensar em espinha dorsal, Neuer, Rüdiger, Kroos, Gundogan. Então, essa faixa central, como espinha dorsal, ela pede alguns complementos. E aí a gente vai chegar justamente no centro do campo. O meio-campo vai ter o Kroos, que é a grande novidade porque ficou aposentado da seleção um período, volta e agora faz o último torneio da carreira.
e é fundamental como quem vai direcionar essa posse de bola, né? Então a bola tende a passar muito pelos pés do Kroos como esse volante à esquerda, e o Gundogan, de novo, nessa ideia de um time mais equilibrado, o Nagelsmann deixou claro que entende o Gundogan como um jogador de uma segunda faixa do meio campo, mais avançado, e não numa dupla de volantes, o que faz com que a outra vaga fique mais aberta. Então desse trio central de meio campo, Kroos e Gundogan são titulares indiscutíveis. Qual vai ser o complemento? Aí talvez tenha discussão. O Andrich talvez parta como favorito, pelo menos inicialmente, mas a Alemanha pode ter jogadores de diferentes características aí. Tem Pascal Gross que pode jogar por ali, tem o Pavlovic, que é uma novidade pela temporada e por ganhar espaço no Bayern pode ser um jogador até em termos de ser mais um com capacidade de passe também, de ser um jogador de distribuição nesse centro do campo. O Andrich acrescenta força física, que é algo importante, né? E o Goretzka perdeu espaço com o Nagelsmann, seria no auge o complemento para ser esse cara da pressão, né? Do momento em que o time perde a bola, já reagir pressionando, conseguir ser esse infiltrador em alguns momentos. O Andrich vai ser, teoricamente, esse jogador para dar sustentação às referências técnicas que estão por ali. E o outro detalhe, embora o Andrich não seja o mais técnico desses, aliás, estou longe disso se a gente comparar com outras opções que a Alemanha tem para esse setor. E aí a gente pensa nos meias abertos, que dessa vez não são esses jogadores de velocidade de lado de campo, né? A Alemanha teve durante bastante tempo essa característica, ou procurou essa característica, não é o caso aqui. Com o Musiala e Wirtz, a Alemanha está apostando em dois grandes talentos, talvez os dois maiores talentos para essa próxima geração da Alemanha, e que já são grandes destaques no futebol nacional. Então, o Wirtz, grande nome da temporada do Bayer Leverkusen, o Musiala já uma peça fundamental dentro do Bayern, mas dois jogadores que, embora partam dos lados, vão procurar muito centro, porque são jogadores que criam, que conduzem a bola, mas que procuram espaços reduzidos. O Musiala com enorme capacidade num espaço curto de girar, de mudar a direção. O Wirtz também com uma enorme visão de jogo para achar um passe diferente, mas são jogadores que não são exatamente pontas, embora possam cair pelos lados ou possam começar pelos lados, eles tendem a aproximar. Então tende a ser uma Alemanha buscando muito esse espaço entre as linhas do adversário. E por isso é tão importante para a Alemanha a ideia de controle, porque não é uma Alemanha para castigar adversários pela velocidade, que pode ter em alternativas, por exemplo, com o Leroy Sané. O Sané pode vir do banco para ser justamente esse ponta carregador de bola em longas distâncias para arrancadas, para tentar incomodar a linha de defesa adversária. Uma baixa importante nesse sentido é o Gnabry, que seria justamente um ponta com maior capacidade de atacar espaços, de receber na frente para gerar uma ameaça em profundidade. Não é tanto o perfil dessa Alemanha. E algo que fica ainda mais exposto com o Havertz sendo 9, né? O Havertz é um meia também, que evidentemente pode acrescentar como 9 e pode baixar e virar mais um jogador. Então quando a gente olha para o todo dessa Alemanha, a gente está falando de basicamente 4 jogadores, esse quarteto ofensivo, todos eles com muita capacidade de aproximação, de gerar jogo, de aproveitar espaços nessa faixa central, no espaço entre zagueiros e volantes adversários. O Gundogan pode infiltrar para ser um definidor, aparecer numa faixa mais avançada do campo, como esse 10, né, esse meia mais avançado. Wirtz e Musiala podem atravessar o campo, não necessariamente vão ficar parados pelo lado, ou não vão ser esses jogadores da velocidade na ponta, mas isso faz com que a Alemanha seja um time que precise muito desse controle. Controle provavelmente está associado ao Toni Kroos, que vai ser o chefe dessa engrenagem, sem dúvida nenhuma. Então, os laterais aí ganham um papel importante também, porque não são esses laterais de chegada o tempo inteiro ao fundo, mas vão precisar ser, em alguns momentos, jogadores que vão abrir o campo, ou que vão receber mais abertos. Mittelstadt de um lado, do outro lado o Kimmich. Ainda que o Kimmich tenha essa característica de poder trazer para dentro para virar um armador a mais em vários momentos, ou até jogar como meio-campista se necessário for. A Alemanha tem algumas alternativas, né? Tem para uma presença maior na área o Füllkrug, que pode ser essa opção de um 9 mais fixo, mais centroavante, mais presença na área para um jogo aéreo, porque se o jogo pede essa paciência com a bola nos pés, essa qualidade para se impor a partir da posse, o time vai precisar ter muita atenção para o momento em que não tem a posse, para não ficar exposto, para não repetir problemas da última década como um todo, e precisa ser também criativo bastante, porque se você quer ficar muito com a bola no campo de ataque, isso dá mais tempo em tese para o adversário estar mais fechadinho. Então, você tem qualidade para criar a partir desses jogadores? Tem. A escalação titular da Alemanha tem muita qualidade, mas a gente vai precisar pensar também nas opções que podem vir do banco. Falei de complementos ao Kroos nessa dupla de volantes,
Falei do Sané como uma alternativa natural de jogador de lado do ataque, e a gente precisa falar dos jogadores de frente. Falei do Füllkrug, que é o mais 9 deles, mas a Alemanha pode tentar outros perfis de atacantes ali, né? Desde um Bayer para ser um atacador mais, uma ameaça maior de profundidade, ou um Davi, que é um jogador que consegue conciliar as coisas, consegue ser um alvo, ao mesmo tempo funciona numa dupla de ataque. São jogadores de características diferentes num time que não tem exatamente esse 9 do mais alto nível, né? A Alemanha não tem esse centroavante goleador confiável no seu elenco, esse titular absoluto, não tem. E uma outra peça que precisa ser lembrada é o Thomas Müller, né? O Thomas Müller é uma referência dessa geração que está chegando ao fim, muito provavelmente, num primeiro momento, assumindo um papel secundário dentro do time, mas podendo entrar nessas rotações, nessas alternativas dentro dos jogos. Seja para jogar como um 10, seja para jogar como um 9, seja para mudar um pouco a característica coletiva da equipe, mas é uma Alemanha que qualidade tem várias histórias, vai ter uma pressão importante por estar dentro de casa, uma expectativa por um bom desempenho. É uma Alemanha que ninguém discute, que tem muita qualidade pelo passe, pelos jogadores talentosos que reúne na sua faixa central. Mas o equilíbrio coletivo talvez seja o maior desafio para essa Alemanha dentro de casa na Euro. É isso, o espaço está aberto aí para vocês. Um abraço para todo mundo e até a próxima.